Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar hoje nossos conceitos de genética. A gente vai falar sobre alguns conceitos muito importantes e às vezes o nominho deles acaba confundindo. E a gente também vai abordar um pouquinho melhor as teorias e as leis, os experimentos que o Mendel fez e tentar entender por que ele foi tão importante para o nosso entendimento da hereditariedade. No final das contas, a gente vai acabar usando os mesmos conteúdos, porque a gente ainda está falando das leis de Mendel, está falando da relação que as suas leis têm com a teoria cromossômica da herança. Só que a gente vai falar um pouquinho também no final da aula de hoje como que é definido o sexo de um bebê, tá certo? Que característica no DNA define se vai ser biologicamente menino ou menina. E a gente vai trabalhar também algumas outras habilidades que estão aqui no canto, essas sim já é para ser diferentes da última aula. Então a gente vai começar trabalhando dois nomes que são muito parecidos. Os conceitos também são relacionados, mas eles não devem te confundir. Você precisa prestar atenção para não misturar. E eles são conceitos que são interessantes porque o vestibular pergunta um tanto deles, tá? A gente já conversou que o nosso DNA ele tem um impacto muito grande nas nossas características. E a gente também conversou que várias características elas são definidas pelo resultado da influência do ambiente em cima desse DNA. Isso é basicamente o nosso resumo de genótipo e fenótipo, tá? Genótipo, então, é como o seu DNA queria que você fosse. Como que as instruções no seu DNA descrevem que você deveria ser, tá? Então, esse genótipo, ele tem duas coisas importantes. Primeiro, o genótipo, sim, é hereditário. Quando você vai fazer um gameta para poder contribuir na formação de um embrião, você manda DNA para esse gameta. Logo, o que você está mandando para o gameta é o seu genótipo, são as suas instruções, tá? E outra coisa muito importante é, o genótipo ele inclui até características que você não está apresentando no momento. Então, um exemplo muito clássico. A pessoa, o adulto mais barbudo do mundo, ele não nasceu com aquela barba. Então, isso quer dizer que ele não tinha, que ele não sabia fazer, ele aprendeu sozinho no meio da vida? Não. Quer dizer que quando ele era criança, ele tinha essa característica, ele tinha essas instruções, mas ele ainda não manifestava, ele ainda não apresentava. Então, a gente tem no nosso DNA instruções que a gente não necessariamente manifesta. Um exemplo disso, que a gente vai ver na aula de hoje com calma, é aquela história de puxar da avó, sabe? Quando você tem um casal com um olho escuro, e aí o neto, o filho deles, tem o mesmo olho claro que a avó tinha, né? Então, esse negócio de... Não é que a criança brotou o DNA dela, é porque provavelmente um dos pais tinha esse DNA, tinha essa instrução de olho claro, passou para o seu filho, só que não manifestou essa característica, tá certo? Por mais que ele tivesse a instrução. A gente já vai ver por que isso acontece, tá? Agora, o fenótipo, aí sim a gente já está falando da influência do meio ambiente. O seu fenótipo, ele é sim um resultado do que a sua vida causou no seu corpo, porém, você tem que lembrar que é o impacto do ambiente em cima do corpo que foi feito com as instruções genéticas. Então, o fenótipo, ele é um resultado de você combinar o seu corpo original, o seu corpo sem nenhuma influência, o seu corpo do jeito que o seu DNA queria que você fosse, com o estilo de vida que você levou. Por que é importante você lembrar que as características do genótipo estão dentro do fenótipo? Porque pessoas diferentes vão reagir à mesma situação de maneira diferente. Parece complicado, né? Mas vamos usar uma situação muito simples. Duas pessoas vão na piscina, passar o dia tomando sol. Um sou eu, que sou rosa. O outro é uma pessoa negra, certo? Eu sou rosa porque eu tenho pouco melanina na pele, e a melanina é uma substância que protege. Logo, depois de um dia inteiro tomando sol, eu estou vermelho com bolhas. Já uma pessoa que seja negra, um dos motivos pelo qual ela é negra é porque ela tem mais melanina no corpo. Logo, ela tem essa substância que protege contra ações do sol, tá? No final do dia, ele pode até estar queimado, estar dolorido, mas não vai estar tão vermelho, tão dolorido e tão ferido quanto eu estaria. Então, são duas pessoas com genótipo diferente, porém passando pela mesma circunstância. O resultado vai ser diferente, tá? Então, pensa nisso. O fenótipo é aquelas características que você manifesta, seja porque aconteceu alguma coisa com você, seja porque você escolheu. Então, por exemplo, uma tatuagem.
Uma tatuagem faz parte do seu fenótipo, é uma característica que você adquiriu na vida por vontade própria, geralmente, tá? Um corte de cabelo, ou uma tintura de cabelo, ou um acidente, uma pessoa que perdeu um braço, isso é parte do fenótipo. Por mais que ela não tenha mais aquele pedaço no corpo, o DNA dela ainda sabe fazer, tá certo? Então, é muito importante você lembrar que nós não passamos o fenótipo para frente. Nós passamos o genótipo. Então, não importa quanto sol e quanta praia você pegou na vida, você pode ser a pessoa mais bronzeada do mundo. Quando você fizer um gameta, você vai fazer um gameta com o mesmo tom de pele que você tinha quando você nasceu, tá? Porque é aquela instrução que você tem no seu gameta. Deu para entender? Então, quando a gente está falando de hereditariedade, de Mendel e coisas do gênero, a gente está falando do nosso genótipo, tá certo? E por mais que hoje a gente não vai falar da estrutura química do DNA, dos nucleotídeos e coisas do gênero, a gente vai falar sobre o básico, tá? Como é que ele se organiza. Então, primeira coisa muito importante aqui. Nosso DNA, ele é formado por aquela escadinha de corda, aquela espiral que você já deve ter visto em tudo que é revista científica, ou filme de mutante, de X-Men e coisa do gênero, tá? Então, o nosso DNA é todas as nossas instruções. Como a gente viu lá nas aulas de mitose e meiose, nós temos esse DNA dividido em vários pequenos pedaços, que são os nossos cromossomos, tá certo? Então, esses cromossomos são grandes trechos de DNA. Uma analogia que eu gosto de fazer é assim: imagina que você é uma pessoa tão complicada que para descrever você, eu preciso de uma coleção de livros, tá certo? Eu preciso de vários livros que explicam como é que você é, como é que eu monto uma pessoa igual a você, tá? O cromossomo seria cada um desses livros. Deu para imaginar isso? Então a gente tem um cromossomo que fala sobre algumas características, que é o cromossomo 1. Aí nós temos outro cromossomo que fala sobre outras características, que é o cromossomo 2, tá certo? Pegando uma outra comparação, é assim: biologia. Biologia é um negócio tão complicado que a gente separou em vários anos para você conseguir ir fazendo. Então, o DNA seria toda a biologia do mundo. E aí os cromossomos seriam os pedaços de cada ano. Então, isso aqui é matéria do primeiro ano, isso aqui é matéria do segundo, isso é matéria do terceiro, tá certo? Então, o nosso corpo faz exatamente a mesma coisa. Ele quebra o DNA em grandes pedaços para poder organizar melhor, para encontrar as coisas mais fácil. Tudo bem? Algumas coisas interessantes do cromossomo ele é muito espécie específico. O que isso quer dizer? As características que estão no seu DNA, elas são muito comuns na espécie humana. Então, por exemplo, vamos dizer que esse cromossomo 1, ele é um cromossomo que descreve várias características. Ele descreve os olhos, descreve o cabelo, descreve o nariz. Isso vai ser comum para todos os humanos. Todos os humanos vão descrever o olho no mesmo cromossomo, vão descrever o cabelo no mesmo cromossomo. Isso quer dizer que se eu pegar e eu entender como é que funciona o cromossomo humano, e depois que a gente fez um projeto chamado Projeto Genoma para ler o DNA dos humanos, eu consigo agora saber onde eu tenho que ir no seu DNA para olhar como é que características que você deveria ter. Outra coisa importante nem todas as espécies dividem o DNA do mesmo jeito, porque espécies diferentes têm níveis de complexidade diferentes. Então, descrever um caramujo é muito mais fácil de descrever um humano. Portanto, o DNA do caramujo vai ter um tamanho diferente do DNA de um humano. E mais do que isso, como o tamanho é diferente, o caramujo vai ter o seu DNA dividido de maneira diferente que a gente. Então, todos os humanos têm o DNA dividido em 23 cromossomos. 23 tipos de cromossomos diferentes, tá certo? Outras espécies podem ter 20, pode ter 17. A bactéria tem um cromossomo só, e para completar ele é redondinho, tá? A gente vai ver mais isso no ano que vem. E isso é justamente um dos grandes fatos que fazem com que você não consiga ter espécies muito diferentes cruzando, tá certo? Quando você pega animais de espécies diferentes, o DNA deles é organizado de maneira diferente. E aí o corpo não consegue processar, por isso que a gente não tem. Acontece raramente
mas não é comum você ter animais híbridos, que são mistura de espécies. Mas beleza, o que tem nesse cromossomo então? Do que ele é feito? E aí vem uma pergunta importante. Nós somos feitos de milhares, milhões de características, mas só tem 23 cromossomos. Sendo assim, não é surpresa descobrir que você tem que ter centenas de características descritas em cada cromossomo, certo? Então, nós temos várias dessas características descritas em pequenos segmentos, pequenos pedaços desse cromossomo, tá? O cromossomo, ele é uma estrutura única, ele não é quebrado em pedacinhos menores. Mas é como se fosse um livro que tem vários capítulos dentro dele, tá certo? Então esse cromossomo ele é um pedação de DNA e aí você vai ter no comecinho dele uma característica. Olha nessa imagem aqui que eu coloquei. Então no comecinho do cromossomo vai ter uma característica. No próximo, continua no corpo dele, vai ter outra característica. E por aí vai, tá? Esses pedacinhos é o que a gente chama de gene. Então, gene é um pedaço do cromossomo que descreve uma ou poucas características, tá certo? Na verdade, você tem vários genes que interferem em várias coisas diferentes, mas aqui no ensino médio vamos manter isso simples, então para cada gene uma característica está mais do que bom, tá? Então você poderia ter, por exemplo, gene que controla a cor do olho, gene que controla a cor do cabelo, gene que controla o formato do nariz, gene que controla o número de dentes. Então, são vários pedaços que cuidam cada um do seu assunto. Então, mantendo aqui naquela analogia, DNA é a coleção de livros que explica você. Cromossomos são os grandes livros que compõem essa coleção. E genes são os capítulos dentro de cada um desses livros. Então, você tem lá capítulo da cor do olho. Então vai ter um capítulo descrevendo como é que monta o seu olho. Aí vai ter lá capítulo da cor do cabelo. Então você vai ter lá várias instruções de como é que mantém forma a cor do seu cabelo. E para fechar essa introdução de conceitos, vamos falar sobre os alelos. É fácil de perceber que os genes não têm só uma versão. Nós temos o gene cor do olho, mas quando você olha na humanidade, você tem uma variedade muito grande de tipos, de formatos de olho, de cores de olho. Então, nós podemos falar que nós temos o gene da cor do olho, nós temos várias versões dele. Tem uma versão que forma um olho verde, uma versão que forma um olho azul, versão que forma um olho preto. Essas versões é o que a gente chama de alelos. Então, os alelos são as formas que aquele gene pode aparecer. Então, nós temos genes que definem a altura. E aí nós temos alelos mais altos, alelos mais baixos. Nós temos genes que definem a cor da pele. E aí nós temos alelos mais claros, alelos mais escuros. Nós temos genes que definem a cor do cabelo. Por aí vai, tá certo? Então esses alelos seriam cada versão que tem naquele gene. Vamos fechar aquela analogia? DNA é o livro completo. São todas as coleções, tá? Todas as instruções que montam você é o nosso DNA. O cromossomo são os grandes livros que montam essa história. Então nós temos grandes pedaços de instruções suas, tá? Dentro desse livro, nós temos os genes, que são os capítulos. Então, cada capítulo ensina como monta uma característica sua, cada gene. E por último, o alelo é o que está escrito efetivamente nos capítulos. Então, quando você abre lá capítulo cor do olho, o que está escrito lá? Quais são as instruções que estão lá? Isso são os alelos, tá? Então, o olho deve ser verde. Isso é o alelo. É o que está escrito nesse capítulo. Tá? Espero que essa analogia tenha ajudado. Me ajudou quando eu estava no colegial. Então, para não esquecer, o DNA é feito de várias moléculas que contêm todas as informações do genótipo. Tá certo? Ele está dividido em vários cromossomos, mas dentro da mesma espécie, esses cromossomos têm um número constante. Então, todos os humanos que não tenham nenhuma alteração, todos os humanos deveriam ter 23 tipos diferentes de cromossomos, tá? Isso pode acontecer erros na hora de você montar um gameta, e aí tem várias síndromes e coisas que são resultado de você alterar esses tipos de cromossomo, tá? Todo organismo que tiver reprodução sexuada vai ter 2 cópias de cada um. Então eu estou falando 23 tipos, 23 tipos, 23 tipos. São tipos. Você não tem 23 cromossomos. Você tem 2 cópias de cada um. Logo, você tem 46 cromossomos. Tudo bem?
Só que são 2 do tipo 1, 2 do tipo 2 e por aí vai. O que são esses cromossomos? São grandes pedaços de DNA. Eles contêm milhares de genes diferentes na mesma espécie. Todo mundo vai ter os mesmos genes nos mesmos cromossomos. E quando você pega os dois cromossomos que são do mesmo par, que são do mesmo tipo, a gente chama de cromossomos homólogos, tá certo? Então, seus dois cromossomos 1 são os cromossomos homólogos do tipo 1, tá? Esse cromossomo homólogo é que está toda aquela dor de cabeça da divisão da mitose e da meiose que a gente acabou de estudar. E o que são esses milhares de genes que estão no cromossomo? São pequenas sequências dentro do cromossomo que definem uma ou poucas características do organismo. Lembra que todos os organismos da mesma espécie têm praticamente os mesmos genes no mesmo lugar, tá? Uma diferença disso é o cromossomo sexual, que é o cromossomo 23, que é o X e o Y. A gente vai ver ele com calma no final da aula, mas aí porque nós temos cromossomos diferentes, mas isso é válido só pro par de cromossomos que definem o sexo, tá? E esses genes, eles podem ter várias versões, que são o que a gente chama de alelos. Então, cada gene pode apresentar vários alelos. Existem alguns genes que são tão importantes que você não tem vários alelos, porque se você alterar ele um pouco, ele deixa de funcionar e isso pode levar à morte, tá? Mas existem vários outros genes que podem ter várias versões. Então, retomando o que a gente conversou na última aula, sobre os fatores de Mendel, teoria cromossômica da herança, o que o Mendel estava falando mesmo? Que a transmissão das características hereditárias ela é feita por fatores que estão nos gametas. E ele falou também que cada pessoa possui 2 fatores para cada característica e passa só um por descendente. E aí, depois disso, nós tivemos o Walter Sutton falando que os cromossomos se comportavam de uma maneira parecida com esses fatores que o Mendel definia. Então ele propôs que esses fatores do Mendel eles estavam nos cromossomos, tá certo? E aí vem um ponto importante. Agora, vamos colocar o que a gente acabou de conversar. A gente sabe que esses fatores que o Mendel está falando são os alelos de cada gene. Então, quando o Mendel fala que cada característica é formada por 2 fatores, ele está falando que cada característica é formada por 2 alelos. Aí, lembrando, eu acabei de falar que a gente tem um par de cromossomos homólogos. Então, nós temos 2 cromossomos do tipo 1, 2 do tipo 2, 2 do tipo 3, vale para todos. Então, nós temos 2 cromossomos do tipo 1. Num cromossomo que eu ganhei do meu pai, eu vou ter o gene cor do olho, por exemplo, com a versão que meu pai me deu. No cromossomo que eu ganhei da minha mãe, eu vou ter o gene cor do olho com a versão que a minha mãe me deu. Então, é isso que o Mendel estava falando, mas que ele não soubesse de toda a terminologia, ele estava falando que você é formado por 2 alelos. Uma versão que você ganhou do seu pai e uma versão que você ganhou da sua mãe, tá certo? Só que dá uma folga pro Mendel aí, porque ele pensou em tudo isso antes mesmo da gente saber que cromossomo existe, tá? Então o cara estava muito à frente do seu tempo. E a gente só inventou os nomes depois. Vamos falar agora um pouquinho sobre os experimentos do Mendel, tá? Ele criou 2 grandes leis que são muito importantes para a gente entender a hereditariedade. Ele estava estudando ervilhas, diferentes linhagens de ervilhas, por vários motivos, porque era fácil de criar, porque é fácil de você analisar, as plantas são hermafroditas, então você pode escolher quem você cruza com quem com facilidade. E a primeira coisa que ele fez foi estabelecer linhagens puras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele fez cruzamentos só entre plantas que tinham as mesmas características, igual a gente tenta fazer com cachorro, tá certo? Então você quer que seja um cachorro de raça, você só deixa ele cruzando com cachorros que tenham as mesmas características que ele, tá? Então a primeira coisa que o Mendel fez foi, vou criar linhagens puras. Então ele pegou e começou a cruzar só parecidos. Então, por exemplo, uma planta que tem ervilha amarela só vai cruzar com outra que tenha ervilha amarela. E ele vai fazer isso até que todos os descendentes também sejam puros. Ou seja, ela só vai considerar que está puro quando todas as plantas produzirem também plantinhas menores com a tal da ervilha amarela. Tá? E depois que ele finalmente conseguiu fazer as linhagens puras,
Aí sim ele começou a brincar de cruzar linhagens diferentes. Então pegar uma planta que produz ervilha amarela com uma planta que produz ervilha verde, tá certo? E se você for parar para pensar, da maneira mais óbvia, tem dois resultados que você podia esperar. Ou você tem uma planta que tem metade dos filhos de uma cor e metade da outra, ou você ter uma planta que tem uma mistura. Então seria um amarelo esverdeado, sei lá, tá certo? E não foi isso que ele viu. Quando ele cruzou as plantas puras para amarelo e puras para verde, nascia só plantas com uma das características. Ou seja, no caso dele, todas as ervilhas desse cruzamento eram amarelas, tá? Então, para estudar e entender por que isso aconteceu, ele montou um grande experimento. Primeiro, ele pegou essas plantas que ele chamava de linhagens puras. Então, essas linhagens puras foram o que formou a geração parental. Ou seja, foram as primeiras plantas a serem cruzadas. Então ele pegou lá uma planta aqui com ervilha verde e uma planta com ervilha amarela. Então, são os progenitores, a geração parental 1 e o 2. Né? Então seria o primeiro pai e o segundo pai. Não vou falar pai e mãe, porque estamos falando de planta, né, gente? Quando ele juntou o DNA, os gametas dessas duas plantas, nós tivemos plantas que daí é a primeira geração de filhos. Como é a primeira geração de filhos, ele chamou de geração F1, filho 1, tá certo? Então, as plantas que nasceram desse cruzamento dos parentais eram 100% com uma das características. Nesse caso, característica amarela. Tá? Beleza, isso foi curioso, mas o mais curioso aconteceu quando ele resolveu pegar essas plantas dessa geração F1 e cruzar uma com a outra. E ele percebeu duas coisas importantes. Primeiro, quando eu cruzava essas amarelas entre si, nascia a planta amarela e nascia a planta verde. Ou seja, se eu estou cruzando essas plantas amarelas e está nascendo planta verde, quer dizer que elas têm que ter instrução para fazer planta verde, em algum lugar no corpo delas. Então, foi daí que o Mendel percebeu que essa característica não tinha sumido, ela estava escondida. Para ela poder estar escondida, isso significa que cada pessoa tem que ser formado por dois fatores, não um. E aí ele percebeu que a gente tinha forças diferentes, porque claramente essa planta F1 tem a instrução da verde, só que ela só está seguindo a instrução da amarela. Então o amarelo provavelmente é mais forte, tá? E outra coisa que ele percebeu é que essa proporção de 3 desse para 1 desse é uma proporção bem constante. Essa aqui é a geração F2 porque são os segundos filhos, né? Eles são os netos, por assim dizer. Então essa proporção 3 para 1, ela é fixa. E a gente já vai descobrir por quê. Aqui eu achei um modelinho que mostra esse experimento de uma maneira mais didática, mais fácil de ver. Então, ó, mesma coisa. Ele tinha aqui as plantas lilás, eles faziam endocruzamentos para manter elas puras. A mesma coisa ele fez com as plantas brancas. E quando ele resolveu polinizar a planta lilás e a branca, só nasceu a planta lilás. Então, esses poros é a geração parental. Esse primeiro filho é a geração F1. E quando você pega os primeiros filhos e coloca eles para cruzar entre si, nós vamos ter os segundos filhos, que são a geração F2, e vai voltar a aparecer plantinha branca. Tá? Então o que ele fez? Ele falou que na geração F1 vai se manifestar a característica que tiver a variedade que for dominante. Porque lilás é uma variedade e branco é outra variedade, tá certo? Essa característica que está se manifestando é a dominante, mas isso não quer dizer que a outra não exista. Só quer dizer que a variedade que está escondida é a variedade recessiva, tá? Hoje em dia a gente não chama mais de variedade. Hoje em dia a gente fala que um alelo é dominante e o outro alelo é recessivo. Então essa versão domina a versão recessiva. Tudo bem? E essa descoberta do dominante, do recessivo,
é a base para o tal do azão-azinho que dá tanta dor de cabeça para o aluno do colegial, mas não é complicado, tá? Ele só assusta um pouco. Vê essa aula com calma, se precisar, pausa, volta, vê de novo, vai anotando numa folha as coisas que eu vou falando, tá? Então vamos continuar. Como é que o Mendel explicou então o resultado desse experimento? Foi aquilo que eu falei para vocês. Ele propôs que cada característica é denominada por um par de fatores, que a gente sabe que são os alelos, e que nas gerações parentais esses fatores são iguais. Então o que é ser puro? Quer dizer que você tem as duas versões iguais. Então, no seu cromossomo que você ganhou da sua mãe, você tem a mesma característica do que o cromossomo que você ganhou do seu pai. É como se fosse assim, um casal, uma pessoa que ela tem o olho azul, porque os dois DNAs dela, as duas cópias, têm o alelo azul. A pessoa que tem olho preto, ela vai ter no cromossomo da mãe e do pai o alelo preto. Isso é ser puro, tá certo? Na hora de estudar, a gente acabou associando letras para representar esses alelos. Então, o alelo dominante, para deixar claro que ele é o mais forte, a gente geralmente põe uma letra maiúscula. O alelo recessivo, para representar que ele é mais fraco, a gente costuma colocar uma letra minúscula, tá certo? Então, o que seria o azão, o azinho? Azão é a letra que representa a característica dominante. Azinho, a minúsculo, é a letra que representa a característica recessiva. Como a gente estava falando de geração parental pura, a gente vai acabar falando, a gente pode representar, por exemplo, que a cor amarela dominante, ela era uma planta que tinha azão-azão, ou seja, um alelo dominante azão e outro alelo dominante azão, por isso que ela é pura, tá certo? Já a planta que é pura para o verde, que é recessivo, a gente fala que ela é azinho-azinho, ou seja, ela tem um alelo recessivo A e outro alelo recessivo A também, tá? Quando você pega essa planta azão-azão, ou seja, com dois DNAs dominantes, e cruza com essa planta azinho-azinho, ou seja, com dois DNAs recessivos, você vai ter o que a gente chama de geração F1. São plantas que são heterozigotas, tá certo? Tá escrito híbridas aqui, mas híbrido é outro negócio, tá? Então, essas plantas de geração F1, elas são heterozigotas, ou seja, elas são plantas que elas têm os dois DNAs, tá? Então, ela vai ter tanto o cromossomo dominante azão, quanto o cromossomo com o alelo recessivo azinho. Então, a geração F1 é que seria o famoso azão-azinho que a gente representa, tá? Mas por que está colocando letra? Por que azão? Por que azinho? Porque a gente consegue, olhando o DNA, olhando os alelos que alguém tem, olhando o genótipo dessa pessoa, a gente consegue prever como é que vai ser os descendentes dela, tá? Então, se eu olhar o seu DNA e ver que você tem as duas características dominantes, eu já vou saber como é que vai ser a sua aparência. Se eu olhar o seu DNA e ver que você tem as duas características recessivas, eu já vou saber também. Então, quando eu olhar o DNA dessa planta, eu vou saber que a ervilha dela é amarela. Eu não preciso ir lá olhar como é que a ervilha é. Quando eu olhar essa daqui, eu vou saber que ela é verde, tá? E quando eu olhar esse cara aqui, eu vou saber que ela é amarela também, mas ela é capaz de gerar descendentes verdes, tá? Então, é muito importante para a gente saber como é que é o seu DNA, para eu saber que tipo de filho você é capaz de fazer. Principalmente se eu sou uma pessoa que trabalha numa plantação, ou trabalha num criador de animais, e eu quero ter um controle em que tipos de descendentes eu vou gerar, tá? Então aqui, nesse esquema, está representado o que eu acabei de falar para vocês. Então olha aqui, ó, eu tenho uma planta que ela tem ervilha amarela, portanto ela é pura para o amarelo. Outra planta que tem ervilha verde, é pura para o verde. E o cruzamento delas gera plantas que têm a característica dominante. Porque o que é esse dominante? O que é ser dominante? Quer dizer que sempre que esse alelo estiver presente, ele será manifestado. Ou seja, sempre que esse alelo dominante tiver no DNA, é ele que o fenótipo vai seguir, tá? Já esse alelo recessivo, ele só vai aparecer na ausência do outro.
Então, quando que eu vou ter alguém manifestando essa aparência verde? Quando tiver só DNA verde. Ele é mais fraco. Tudo bem? Agora que a gente estudou a meiose, a gente entendeu que cada pessoa, cada ser vivo, vai mandar para o descendente, vai mandar para o gameta, uma das cópias que ele tem. Ou seja, essa planta aqui ou manda essa cópia azão, ou manda essa outra cópia azão. Esse outro cara aqui, ele pode mandar azinho, ou ele pode mandar azinho também, tá? Quando a gente está falando de linhagens puras, isso não faz grande diferença, porque como a linhagem ele só é capaz de fazer um tipo de gameta, esse cara ou mandazinho ou mandazinho, esse outro ou mandazão ou mandazão mesmo, não tem outra escolha, a gente fala que esses caras aqui são homozigotos, eles só fazem um tipo de zigoto. Então no caso deles não tem muito o que fazer. Esse cara aqui vai mandar um azão para os filhos, repare que todos os filhos dele têm esse azão, por isso que todos os filhos são amarelos. O outro cara vai mandar o azinho, então todos os filhos dele têm azinho também. E isso é o resultado de você usar duas linhagens puras. Como cada uma delas só é capaz de fazer um tipo de zigoto, um cara só sabe fazer azão, o outro só sabe fazer azinho, o resultado é 100% azão-azinho, tá certo? Que é isso aqui que a gente está vendo, ó. Todo mundo é um azão e um azinho, tá? Essa história fica muito mais interessante quando a gente resolve cruzar esses caras aqui. Porque agora eu estou falando de indivíduos que são capazes de fazer mais de um tipo de gameta. Por isso que a gente chama toda essa galera aqui de heterozigoto. Hétero é diferente. Então eu consigo agora fazer dois tipos de gametas. Eu consigo fazer gameta com azão e gameta com azinho. Então agora eu vou ter uma baita de uma diversidade de diferentes tipos de descendentes, tá? Então, ó, repare, eu tenho descendente que ganhou 2 azão, eu tenho descendente que ganhou azão da fêmea e azinho do macho, azinho da fêmea, azão do macho, azinho, azinho. Para a gente conseguir estudar essas opções variadas, foi feito um quadro de um esquema chamado quadro de Punnett. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas esse quadro de Punnett, ele tem um formato de um jogo da velha e ele é bem fácil de trabalhar, tá? Então o que a gente vai colocar aqui? Ele é um quadro, quando você for montar, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? É um jogo da velha mesmo. Então o que você vai colocar em cima? Você vai colocar os tipos de gameta que a fêmea, eu ponho sempre a fêmea em cima e o macho do lado. Então você vai colocar primeiro os tipos de gameta que a fêmea é capaz de fazer. Sejam eles diferentes, sejam eles iguais. Então vamos dizer que é uma fêmea azão, azão. Ela é pura pro dominante. Se ela é azão, azão, ela só vai sabe fazer gameta azão ou azão, certo? Ou ela vai fazer esse gameta, ou ela vai mandar esse aqui no gameta, tá? Já o macho, vamos imaginar que ele é azão, azinho. Ou seja, ele é capaz de fazer os dois tipos. Então, vamos colocar aqui, tá? Quais são as opções de cruzamento que eu posso ter? Repare aqui, ó. Eu posso ter esse azão com esse azão, que vai dar isso aqui. Eu posso ter esse azinho com esse azão, que vai dar um heterozigoto. Eu posso ter esse azão com esse azinho, que vai dar outro heterozigoto. Ou eu posso ter os dois azinhos, que vai dar esse aqui. São as 4 opções que eu tenho. E uma coisa importante é, todas as opções têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, se eu tenho 4 opções diferentes, e todas elas têm a mesma probabilidade, quer dizer que essa aqui tem 25%, essa também, e as outras também. Então eu consigo prever, mais ou menos, como é que vai ser os meus descendentes. Ou pelo menos eu consigo prever qual a probabilidade que eu tenho. E ó, repare, a gente não falou que o azão é dominante, então sempre que o azão existe, a pessoa manifesta aquela característica. Ó, repare que eu tenho 3 filhos com azão e um filho só sem ele.
eu não vou ter 3 dominantes amarelos, nesse caso, que a gente está sempre falando de ervilha, para um recessivo? Lembra do 3 para 1 que eu tinha falado lá atrás? Então é aqui que por isso que a gente mantém sempre essa proporção, tá? De 3 dominantes para um recessivo. Só que esses dominantes são sempre um dominante puro, 2 dominantes azão-azinho, que são os heterozigotos, e um dominante, um recessivo puro, que é o azinho-azinho. Então essa proporção 1 para 2 para 1, ela é muito famosa, tá? Então vai ser sempre um azão-azão, um azão-azinho, um azinho-azão e um azinho-azinho. E isso aqui não faz, esses dois caras não são diferentes, tá? Não faz diferença se você ganhou o azão da mãe e o azinho do pai, ou o azão do pai e o azinho da mãe. Dá na mesma. O importante é que você tem 2 alelos diferentes, 2 versões diferentes daquele gene. Se você tem 2 versões diferentes, você é capaz de fazer 2 filhos diferentes, tá? Então foi assim que a gente fechou a primeira lei de Mendel. O que ele estava falando? Pegando os conceitos dele e atualizando para hoje. Cada característica é determinada por um par de alelos que se separam na formação do gameta. Ou seja, você manda um alelo para cada gameta. Sendo assim, o gameta é puro, por definição. Tá? Vamos juntar isso aqui com a meiose, que a gente entendeu então? Então, ó, eu tenho aqui o meu cromossomo do tipo 1, por exemplo. Tá? Pode ser o 10. Então tá aqui os meus cromossomos do tipo 10. Eu tenho 2 dele. Um que eu ganhei do meu pai e um que eu ganhei da minha mãe. Eles, por mais que tenham o mesmo gene, não necessariamente têm a mesma versão desse gene, não tem o mesmo alelo. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é cabelo. Eu tenho um alelo para cabelo loiro e um alelo para cabelo ruivo. Tá certo? Na hora que eu vou fazer o meu corpo, um deles é mais forte. Então, no caso, o cabelo... Vamos dizer que o cabelo loiro é mais forte que o ruivo. Então, a pessoa vai ter cabelo loiro, tá certo? Quando eu vou fazer a minha meiose, eu primeiro duplico o DNA. Então, na meiose 1, eu termino com o DNA do loiro duplicado e o DNA do ruivo duplicado. Na meiose 1, eu levo um cromossomo para cada lado. Então, esse gameta aqui vai receber só o DNA loiro. Esse aqui só o DNA ruivo. Aí eu faço a meiose 2. A meiose 2 vai separar essas cromátides irmãs, metade para cada lado. Quando eu separo essas cromátides irmãs, esse gameta tem DNA loiro, esse gameta tem DNA loiro, esse tem DNA ruivo, esse tem DNA ruivo. Ou seja, eu não sou nesse caso aqui L e R, certo? Seria o loiro e o ruivo. Como é que eu sou, então, heterozigoto? Eu posso fazer 2 tipos de gameta. Então, 50% dos meus gametas vão ser loiro, 50% dos meus gametas vão ser ruivo. E pra gente fechar, eu falei de bebezinho, certo? Então vamos lá. Qual é a chance de você ter 3 filhos meninos? E aí vem uma pergunta importante. O sexo biológico é culpa de quem? Tá? Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo biológico, está falando de ser um corpo fisicamente masculino ou fisicamente feminino. E quando a gente fala de sexo do bebê, a gente está falando de mais do que alguns genes, tá? Porque eu falei para vocês, os nossos cromossomos, eles geralmente são um par homólogo, e esses cromossomos, eles são iguais, eles têm os mesmos genes, o mesmo tamanho, tudo no mesmo lugar. Exceto no caso do que a gente chama de cromossomos sexuais. Por quê? Porque nesse caso, nós temos 2 tipos de cromossomos bem diferentes. Nós temos o cromossomo X, que tem várias características, entre elas as características que definem características sexuais femininas, e nós temos o cromossomo Y, que define as características sexuais masculinas. O cromossomo Y, ele basicamente só tem as características sexuais masculinas. Então, quando você vai olhar, o cromossomo Y é minúsculo, tá? Vai ter alguns exercícios que provavelmente vão mostrar isso para vocês. Senão, eventualmente, vocês esbarram na internet. Exceto em casos raros, as mulheres,
elas possuem 2 cromossomos do tipo X. Por isso que a gente fala que a mulher é XX, tá certo? Você não pode exatamente falar que ela é homozigoto, porque os 2 cromossomos dela não são idênticos, eles são do mesmo tipo. Só que você tem que lembrar que assim, a mulher, ela, a gente vai ver agora, ela recebeu um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Sendo que o pai e a mãe dela não são clones, esses 2 cromossomos não são idênticos, tá? E dentro desse cromossomo ela pode ter vários alelos diferentes. A gente vai ver a herança ligada ao X em outra aula, tá? Continuando. Os pais, os homens, eles têm um cromossomo do tipo X e eles têm um cromossomo do tipo Y. Se a mulher é XX e o homem é XY, quem define o sexo do bebê? Pausa o vídeo e pensa nisso por um minuto. Se você pensou, se você chegou à conclusão que a culpa é do seu pai, você acertou. Pensa aqui no quadro de Punnett, certo? As mulheres, elas têm 2 cromossomos do mesmo tipo. Logo, ou a mãe manda X, ou a mãe manda X. Então, para definir o sexo do bebê, não importa qual X ela mandou um cromossomo do tipo X. É justamente da mãe que os homens recebem o seu X, tá certo? A gente vai ver isso com calma depois. Já o pai, ele tem 2 tipos diferentes de cromossomo. Logo, ele gera 2 tipos de embrião diferentes. Então, olhando aqui esse quadro, sempre que o pai mandar um X e a gente juntar com o X da mãe, virou XX menina. Se o pai mandar um X juntar com o outro X da mãe, não faz diferença, menino do mesmo jeito. Agora, se eu pegar esse X da mãe e juntar com o Y do pai, opa, aí é menino. E a mesma coisa vale se eu pegar o outro X e o outro Y. Quem definiu se você era um menino ou uma menina foi o pai. E não só isso, não tem essa história de puxar mais do pai ou puxar mais da mãe. Cada bebê tem 50%, cada embrião vai ter 50% de chance de ser masculino e 50% de chance de ser feminino. Porque o homem vai produzir 50% de gametas X, 50% de gametas Y. Tudo bem? Só que eu não falei qual era a chance de você ter um menino ou menina. Eu falei qual era a chance de você ter 3 meninos em sequência, tá? Então, eu quero saber, como é que eu faço para calcular isso? Como é que funciona esses cálculos de probabilidade? Tenta responder essa questão sozinho. Se você não conseguir, chama sua professora de matemática, tira a dúvida com ela, pentelha a vida dela, porque biologia e matemática vai se esbarrar muito agora nessas próximas aulas e você precisa estar com esses conceitos de probabilidade afiados na cabeça, tá? Eu vou lá no nosso formulário de atividades, eu vou colocar um videozinho resolvendo essa questão. Não vou colocar aqui, que é justamente para você ser forçado a sentar e pensar. Então, como é que qual é a chance de eu ter 3 resultados menino em seguida? Como é que eu calculo isso aqui? Tá certo? Qual é a probabilidade de ser 3 meninos? Fica lição de casa para vocês pensarem.